Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todas as manhãs que vão ter a sua companhia para falarmos de saúde. E por que isso é importante? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e Deus não deseja habitar num corpo doentio. E quando nós cuidamos bem do nosso corpo, nós estamos glorificando a Deus, porque é isso que Ele espera de todos nós. Para nos ajudar nesse cuidado, essa semana estamos recebendo aqui o doutor João Hugo Abdala. Tudo bem, doutor João? Tudo bem, pastor? Bom dia novamente. Hoje, sexta-feira, a gente está se despedindo. Desde já, muito obrigado por ter estado conosco ao longo de toda essa semana. Eu já agradeço o senhor e já quero convidá-lo para voltar, se você puder, viu? Podemos, estamos à disposição, pastor. Então vamos ter a sua presença na outra semana, se Deus quiser. Ontem nós anunciamos que falaremos um pouquinho hoje sobre HIV/AIDS. Começa nos ajudando a entender HIV e AIDS. São duas coisas distintas. Qual é a relação delas? São coisas distintas. A primeira coisa que a gente tem que entender são coisas distintas. O HIV é simplesmente a infecção pelo vírus. A AIDS é quando essa infecção se transformou em doença. Ah, ok. Aí nós temos a diferença. Aí nós temos a diferença entre infecção e doença. Uhum. Então, a doença, a pessoa está com a imunidade baixa. Por isso que síndrome da imunodeficiência adquirida. Ele adquiriu um vírus que destrói as células de defesa dele e aí ele fica suscetível às infecções oportunistas. São infecções que normalmente não nos acometem, mas como a minha imunidade está baixa, eu começo a manifestá-la. Então essa é a principal diferença. Uhum. Deixa eu perguntar para o senhor então, quais são os métodos mais eficazes que nós temos para prevenção? Prevenção. Nós comentamos ontem sobre ISTs. Um pouquinho foi falado, né? E aí a gente volta. Uhum. O uso do preservativo, ele continua sendo. No caso do HIV, nós vamos acrescentar algumas coisas. Hoje nós temos mecanismos terapêuticos que previnem também a pessoa de ter infecção, certo? Nós temos hoje, além do preservativo, uma medicação, que é o PrEP, tá? Okay. É uma medicação que você toma, um antiviral, que você vai tomar, né? Para diminuir o risco do vírus penetrar e fazer infecção em você. Tá certo? Então é um adjuvante à proteção sexual do uso do preservativo. Tanto seja preservativo masculino ou feminino, a gente também oferece o PrEP para as pessoas, principalmente a população mais vulnerável, que profissional do sexo, pessoas que estão mais suscetíveis a essa infecção. Então ele pode ir procurar a unidade básica e receber essa medicação. Quando o senhor fala em pessoas mais susceptíveis, sempre isso tem a ver com a resistência imunológica da pessoa? Não, tem com comportamento. Com comportamento? Está relacionado mais ao comportamento. Por exemplo, usuário de droga, mais fácil. Por quê? Porque ele pode trocar a seringa. Entendi. E se contaminar, certo? Aí não importa se o sistema imunológico estiver forte, o risco dele é alto. Não importa. Existe um detalhe, um detalhezinho que a gente pode falar, que existe pessoas que têm uma mutação genética que o vírus não consegue penetrar nela. Então ela é imune ao vírus. Ela não vai ter infecção pelo vírus. E hoje não se sabe explicar o porquê disso, né? Não, ele nasce assim. Existem algumas populações que geneticamente têm essa modificação. Que extraordinário, uma proteção natural que a pessoa... Natural, exatamente. Bom, então você falou das prevenções, o diagnóstico disso, como é que a gente consegue? O diagnóstico vai ser simples, rápido, né? Nós temos o teste rápido, que ele é simples, né? No Brasil ainda não tão disseminado, mas em alguns locais você já encontra, aeroportos que você mesmo pode fazer o teste. É o cotonete, né? Cotonete, né? O teste rápido. Ele é um teste que ele que a gente chama de screening diagnóstico, ou seja, é um inicial, mas você precisa de um confirmatório. Todo teste rápido precisa de um confirmatório. Se deu, aí vai... Se der, você vai fazer um outro teste para confirmar se realmente. A gente dá o diagnóstico a partir de 2 testes positivos. Ok. Isso é definição do Ministério. Do Ministério da Saúde. Nós temos um teste laboratorial de sangue que detecta precocemente o vírus. A janela imunológica foi diminuída da detecção. Então, em 2 semanas após a sua exposição, ele já consegue identificar. Até 1 semana, a gente coloca aí 2 semanas, 3 semanas, já consegue identificar se você tem a presença do vírus ou não, porque ele identifica partículas do vírus que se replicam em você. Então você consegue um teste diagnóstico rápido, né? O que a gente não tinha antigamente. A gente viu, não sei se anos 80, 90, muitas pessoas morrendo de AIDS. Parece que se desenvolveram coquetéis hoje, onde a pessoa trata. E os tratamentos hoje para uma pessoa que possui o vírus? São fáceis,
tá? Então, eu participei de uma época onde a gente tinha pacientes com vários efeitos colaterais das medicações, efeitos adversos das medicações, com perda de gordura ou acúmulo de gordura, alterações ósseas, renais, de sangue. Hoje, as medicações são cada vez com menos efeitos colaterais, mínimos, quase zero, totalmente com diminuição de efeitos colaterais, que é esse que eu comentei, diarreia que o paciente tinha, anemia que o paciente tinha, lesão óssea, hoje já não tem. Ele é gratuito, né? E está cada vez mais simplificado. Hoje nós tomamos 2 comprimidos. O terapia padrão são 2 comprimidos. E já tem a terapia padrão no Brasil, que foi adaptada de 1 comprimido só. Você toma um comprimido. Isso tem um critério para a gente colocar essa pessoa para tomar 1 comprimido, mas você vai tomar 1 comprimido ao dia. E você vai lidar. Então, hoje, o HIV é uma doença crônica. É tão bem tratada hoje, tem tantos recursos, que ela se tornou uma doença negligenciada pela população que hoje já facilita muita coisa, e daí o aumento das ISTs. Porque as pessoas já não usam mais preservativo, porque não tem medo de morrer pelo HIV, porque não se morre confiando, e começam a ter as outras infecções, e por isso nós temos um aumento muito grande da sífilis no nosso país. Olha aí. Obrigado, doutor João, por suas explicações. Obrigado pela semana ter estado com a gente. Espero que ele volte em outro momento para continuar nos ajudando. E que Deus continue abençoando o seu trabalho aqui no hospital, na universidade e onde quer que você atenda. Amém.